forte é o nosso Deus, espada e grande escudo. Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou Meg Siqueira, tô passando mais uma vez por aqui para deixar para você a reflexão da palavra, que tá lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados somos nós que somos perseguidos por causa da justiça ou por causa do amor de Cristo. Amados, nós estamos com uma minissérie onde chama-se Minissérie dos Grandes Homens e Mulheres da Reforma Protestante. Estaremos a semana inteira meditando, aprendendo, refletindo sobre esses homens e mulheres que deixaram para nós um grande legado. Já falamos sobre Lutero, já falamos sobre João Calvino, algumas mulheres, e agora nós estamos hoje com John Wycliffe. John Wycliffe nasceu na Inglaterra em 1329. Ele foi o responsável em traduzir a primeira edição da Bíblia para o inglês. Olha que riqueza! Ele foi o primeiro a traduzir a primeira edição da Bíblia em inglês. John Wycliffe, queridos, ele foi lá do século XIV. Olha aqui quanto tempo esse homem já teve essa visão, né, espiritual, né, lá do século XIV. Foi o percussor de Lutero e Calvino. Percussor de Lutero e Calvino lá na Inglaterra. Ele propôs uma reforma religiosa que só se caracterizara 2 séculos depois. Então não fique com medo do que você está fazendo hoje, do que você está fazendo agora, que não está vendo o resultado. Talvez o resultado venha depois, bem depois. Vamos só plantar a semente e no tempo certo o Senhor nos dará a colheita. Pois bem, voltando lá a esse grande homem, era um dos maiores eruditos da sua época e toda a Inglaterra o admirava. Tinha o perigo hábito de dizer o que pensava, tá vendo? Questionou e discutiu diante do concílio os seguintes temas. Olha só, lá no século XIV, ainda nesse tempo, John Wycliffe discutiu sobre isso. Vendas de indulgências que estava existindo dentro da igreja, por isso que veio a reforma. A riqueza da igreja que possuía e não dividia com os necessitados. A adoração dos santos e relíquias, daí que nasceu a idolatria. Por isso que Lutero lá na frente escreve as suas 95 teses. E lá ele coloca lá nos solas, né? Sola Scriptura, que era somente a escritura. Sola Christo, que é somente Cristo, né? E sola Fide, somente pela fé. E as outras 5 pilares que a gente já viu aí no estudo de Lutero, né? Ele discutiu também a autoridade do Papa, né, que todo mundo obedecia de uma forma hierárquica somente ao Papa. Ele discutiu a visão oficial da Eucaristia e a doutrina da substanciação. Foi um herói popular diante de algum tempo. Seus seguidores, que seriam os lords, né, sacerdotes que seguiram a pobreza apostólica e ensinava as escrituras às pessoas comuns, né? Viajava toda a Inglaterra. John Wycliffe viajava toda a Inglaterra fazendo o quê? Anunciando o evangelho. Diante de algumas discussões e desentendimento, Wycliffe foi afastado da Universidade de Oxford e seus escritos foram totalmente queimados. Isso mesmo. Ele aproveitou este tempo, já que ele foi afastado, ou exilado, ou excomungado, como assim era de costume eles fazerem com os reformadores, com aqueles que não concordavam com as suas ideias. Ele aproveitou esse tempo para a tradução da Bíblia, né? A primeira edição da Bíblia traduzida para inglês foi graças a John Wycliffe. Ele acreditava e fazia de tudo para que a Bíblia fosse traduzida em toda língua, pois nela contém a palavra salvífica de Deus e todo ser humano tem o direito de conhecer. O mundo deveria ter a bula na sua própria, a Bíblia em sua própria língua. Era necessário para todos os homens, não só para os sacerdotes. Essas foram as palavras de John Wycliffe, né? Que toda a Bíblia deveria ser para todo homem, para toda a língua, não só para os sacerdotes. Ele consegue traduzir a primeira edição
E a segunda edição só ficou pronta após a sua morte, que foi distribuída secretamente pelos Lollard, né? Onde ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Você já ouviu falar nisso? A Bíblia de Wycliffe, porque foi ele que traduziu e com muito gasto de tempo, com muita dedicação, com muito temor, com muito sofrimento, com muita perseguição, ele conseguiu presenciar ainda a edição da primeira, mas quando foi editada a segunda, ele já não estava mais conosco, já tinha falecido. Logo após a primeira edição, ele tem um derrame e morreu na igreja em 31 de dezembro de 1384. O Conselho de Constância o excomungou e 31 anos mais tarde, seu corpo foi exumado. Exumado, gente, presta atenção nisso. 31 anos mais tarde, seu corpo foi exumado, queimado e jogaram a cinza no rio Swift, porque eles acreditavam que jogando as cinzas ali não haveria mais nenhum poder de ressuscitar ou de voltar. Entendiam assim, né? John Hus, que é um outro reformador que nós vamos falar posteriormente, talvez amanhã, John Hus chamava John Wycliffe a estrela da manhã da reforma, ou a estrela d'alva. Então, John Wycliffe foi conhecido como a estrela da manhã ou a estrela d'alva, porque existia uma luz de Cristo que brilhava nele, né, a ousadia, a coragem, né, de espalhar o evangelho e falar desse amor de Cristo. Ninguém poderia imaginar que suas ideias se espalhariam tão rápido em toda a Europa. Então, foi o percussor, né, de Lutero e de Calvino, foi um dos grandes reformadores da história. Ele é pouco falado, ele é pouco lembrado, John Wycliffe, né, diante dos outros, mas teve aí um grande papel, né, fundamental na história da reforma. Foi isso. Então, amanhã teremos mais, né, nessa minissérie nós teremos vários outros ainda que estaremos falando sobre esses homens e também sobre algumas mulheres da reforma. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação, para o seu aprendizado e que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma grandiosa. E uma coisa muito certa, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Fique com Deus, muito obrigado pela sua companhia, por a sua atenção, que Deus te abençoe e te guarde. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço de Meg Siqueira. Fique com Deus.